Agora, meus amigos, os militantes da Frente Povo Sem Medo ocuparam na manhã desta quinta-feira o prédio Faria Lima 3500 na sede do Itaú BBA aqui em São Paulo. Esse ato foi uma forma de pressionar o Congresso Nacional pela aprovação de medidas que taxem os super ricos e isentem de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. Segundo o Movimento Sem Terra, cerca de 300 pessoas participaram da manifestação. Já a Polícia Militar está estimando aí em dados oficiais 50 pessoas e não 300. Tá aí as imagens do que rolou ontem na Avenida Faria Lima, um prédio importante, né, do ponto de vista da avenida em si. É um prédio bem bonito, o prédio do Itaú BBA. Fica em frente ali ao prédio do Google, que também é um outro prédio bem bonito. E muita gente trabalha nesse prédio. São centenas aí de milhares de pessoas que trabalham nesses prédios e óbvio que a avenida ficou absolutamente movimentada, muitos seguranças, muita zona, muito caos. E, ó, é o momento em que esses militantes invadem aí a área e começam a causar internamente, ó, e sobem em cima da recepção. Chiquérrimo, né? Uma manifestação fina, né, Vini? Bastante. Fina, pois é. Bastante. Vamos conversar com o nosso Diogo da Luz sobre isso, que ele vai tentar nos explicar o que está acontecendo, o que esses caras estão reivindicando, se faz sentido, se não faz. Fala, Diogão, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Paulo, Vini, Regis, Fefe e essa audiência maravilhosa. Um prazer falar com vocês. Ô, Diogo, se você puder decifrar pra gente essa imagem, aí coloca na tela a imagem, ô Fê, traduz pra gente, traduz essa imagem, Diogo, por favor. Meia dúzia de gato pingados mostram que, depois do Einstein, tudo ficou relativo, até a invasão. Tem agora a invasão do bem, tem a invasão do golpista, tem a invasão criminosa e tem a invasão libertadora. É impressionante como tratam diferentemente. Agora, o que essa turma foi fazer lá? Dizer que vai defender a taxação BBB dos bilionários, betes e bancos? Mas se eles querem taxar os ricos de verdade, por que não propõem a taxação TTT, com T de tributação? Taxar os trilionários, trambiqueiros e trapaceiros, ou seja, os governos, os governantes. Porque se tem alguém que é rico de verdade, são os governos. Enquanto toda a fortuna dos bilionários desse país, desse mundo, melhor dizendo, chega perto de 14 trilhões, a arrecadação anual dos governos do mundo passa dos 40 trilhões. Então bastaria 0,5% do que eles arrecadam por ano para combater a fome, se quisessem de verdade. Dinheiro os governos têm. Eu não entendo muito a efetividade de uma manifestação dessa, né? Além dela ser absolutamente ilegal, né? De você invadir um prédio desse jeito, assim, vai mudar em quê, né? 30 pessoas lá, 40 pessoas, não vai mudar nada, né, Diogo? Pesquisa. Pesquisa está mostrando que o governo está perdendo popularidade. O Lula está perdendo a credibilidade dos mais pobres. Aí volta aqueles do século passado, com cabeça do século retrasado, achando que tem que retomar o nós contra eles e que essa galera seria o nós e eles seriam os banqueiros. Como se o Lula não tivesse muito mais do lado dos grandes. Ele próprio, um bilionário, ou pelo menos multimilionário hoje em dia, e dizendo que está do lado dos pobres, né? Pediu, Vini. Quero fazer uma pergunta para o Diogo, porque em contrapartida dessa manifestação, essa história da taxação, né, dos mais ricos está realmente pegando. E ontem rolou um fato muito curioso, porque a Globo, que vira e mexe, é acusada aí, né, de ser uma imprensa esquerdista por parte da direita. Ontem acabou fazendo uma reportagem em pleno Jornal Nacional, uma reportagem longa de 5, 6 minutos, dizendo que o Congresso está sendo alvo aí de ataques nas redes sociais e por parte de alguns setores da sociedade, pressionando para que essa taxação seja votada, né? Como que você observou esse quase editorial aí do Jornal Nacional fazendo esse tipo de enfrentamento no que a esquerda está encarando como assim, foi meio que amando ali até dos próprios donos, dos setores aliados ali, para que o Jornal Nacional fizesse uma reportagem como essa? Está fazendo média, a Globo está fazendo média, porque a Globo não deixa de estar entre as bilionárias também, sem dúvida Isso. nenhuma. Mas a questão, Vini, é que isso é ilusão. É lindo falar que a culpa é dos outros e que a solução está nos outros.
Mas, de novo, os bilionários estão fazendo o quê se não deixar o mundo mais rico? Para uma pessoa ficar rica, ela não precisa tirar dinheiro dos outros. Quem tira dinheiro dos outros sem nada fazer é o governo. Esse que é o trilionário perigoso e gasta muito mal. Cada bilionário distribui um mundo de empregos e de trabalhos. Um bilionário, na verdade, não é uma pessoa que está com o bolso cheio de dinheiro. É o cara que tem grandes empresas. Por exemplo, o Elon Musk, vamos dizer, o Bill Gates, é uma Microsoft. Olha quanta riqueza que a Microsoft não distribuiu para todos nós todos os dias. Então, é uma inversão. É bonito, mas é real. Olha, eu tenho uma coisa a dizer a respeito disso. Essa manifestação, assim como outras que vão acontecer, é bomba de fumaça ninja. Sabe? Aquela que se atira e você... Porque o que está acontecendo? O governo Lula perde credibilidade e perde apoio das camadas mais humildes da população diariamente. E perde por conta da própria atuação desastrada que vem tendo desde que foi reeleito. E obviamente que próxima eleição, eu particularmente, eu acredito que o Lula ou a esquerda não vai ser reeleita. Nós vamos ter mais uma vez um governo de direita, porque o índice de rejeição do Lula e do PT é cada vez maior, dia após dia. Não estou defendendo direita, não estou defendendo esquerda, porque todo mundo que me conhece sabe que eu detesto todo mundo, igualitariamente. Mas a gente não pode colocar um... Não, as pesquisas estão mostrando. A gente não pode ficar soltando as Estão nossas mostrando bombas de rejeição. fumaça ninja. Tudo depende de cardápio. Exatamente. E outra coisa, né? O fato da Rede Globo ter feito esse editorial nada mais é do que a mando da família Marinho. Proteção aos donos. E outra coisa, a própria família Marinho já sabe que vai ter um novo governo de direita. Então ela desde já começa a afagar aquele público que antes rejeitava, Isso. na tentativa de diminuir a própria rejeição dela. Fala, Diogão, para fechar. Concordo plenamente com o Regis. Ele simplificou muito bem, mais ou menos a mesma coisa que eu penso também. E o mais importante é isso: não adianta arrumar culpados fora dos governos para os nossos problemas causados pelos governos. A gente tem que se convencer disso. O nosso maior adversário no mundo, via de regra, é o governo. Diogão, mais uma vez, obrigado, amigo. Bom final de semana. Agradeço. Bom descanso. Segunda-feira você está de volta.